Vamos lá então, gente. Vamos para a nossa exposição. Abra sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Jonas. Para você que está aqui pela primeira vez, nós estamos há 4 semanas estudando, expondo, pregando a respeito do livro de Jonas. Na primeira sessão, que foi ministrada pelo nosso querido Alain, nós falamos sobre a fuga de Jonas, como Jonas acha que pode fugir de Deus. Na segunda sessão, falamos sobre as tempestades do mundo, como Jonas foi assolado por uma tempestade por causa da sua desobediência e colocou em risco um navio de pessoas que ele não amava. Terceira sessão, nós falamos sobre quem é o seu próximo. Jonas não queria pregar o evangelho a Nínive por não gostar dos ninivitas, por odiá-los, mas não só odiando os ninivitas, Jonas repudiava a imagem daquele que não era semelhante, daquele que era diferente, daquele que professava uma fé diferente. Então nós falamos sobre empatia, como nós fomos chamados para amar o próximo, independente da ideologia que o próximo confessa, a nossa extrema dificuldade de amar o pecador enquanto ele peca, a nossa extrema dificuldade de amar os movimentos ideológicos enquanto eles confessam esses movimentos ideológicos, a nossa dificuldade de amar o pecador enquanto ele comete o pecado. E hoje não é mais sobre o próximo, é sobre Jonas. O assunto de hoje é quem é você? Pergunta que fizeram para Jonas. Isso está no verso 7 até o verso 10. Vocês acharam? Então, Jonas, capítulo 1, verso 7 ao verso 10. Os marinheiros diziam uns aos outros: vamos lançar sorte para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sorte, e a sorte caiu em Jonas. Então lhes disseram: agora nos diga, quem é o culpado por este mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual é a sua terra? E de que povo você é? Basicamente aqui são 5 perguntas. 1, 2, 3, 4, 6 perguntas, né? Quem é o culpado por esse mal? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual é a sua terra? E de que povo você pertence? Jonas respondeu: sou hebreu. Eu temo o Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: o que você fez para esse Deus? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Até aqui. Pode fechar sua Bíblia por enquanto. Vamos orar. Senhor, estamos diante da sua palavra que é vida, direção, exortação. É difícil pregar consolação diante do livro de Jonas, que é um livro de exortação ao profeta. Tá ruim? Mas nós estamos aqui gratos pela sua palavra. Sua palavra é vida, sua palavra, ela nos confronta sim, mas ela também nos muda, nos modifica. E nós queremos continuar nessa mudança, nessa operação do Espírito Santo, que muda o nosso caráter, muda a nossa postura, muda a nossa mente. Nós somos Jonas. Nós somos tão iguais ou tão piores do que Jonas. Precisamos da sua direção nos exortando, assim nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Os marinheiros chegam à conclusão de que a tempestade que eles estavam vivendo era por causa do pecado de um homem. E eles lançam sorte aos seus deuses, provavelmente deuses fenícios ou assírios, para descobrir quem seria o transgressor. O pecador é justamente aquele que fala em nome de Deus. Descobrem que é Jonas. O pecador é justamente aquele que prega contra o pecado. Quando eles lançam sorte, a sorte aponta para Jonas e começam a bombardeá-lo com perguntas. Os marinheiros aqui usam um artifício quase filosófico para questionar Jonas, porque eles bombardeiam Jonas com perguntas
que são relevantes até os dias de hoje. O mundo nos faz essas perguntas o tempo inteiro. Aliás, a filosofia, matéria muito importante da área acadêmica, foi inventada para responder, basicamente, as perguntas que esses marinheiros fazem a Jonas. Nem Aristóteles, nem Platão, nem Nietzsche seriam tão assertivos na tríade de perguntas que fizeram para Jonas. Essas 3 perguntas são questões da modernidade que não têm uma resposta exata, que nós queremos devanear sobre elas. Que perguntas são essas? Qual é o seu propósito? Qual é a sua origem? E qual é a sua tribo? Das 6 perguntas que Jonas recebe, basicamente 3 se consistem no geral, na generalização das outras. Qual é o seu propósito? Ou seja, qual é a sua ocupação? O texto diz, qual é a sua ocupação? Qual é a sua origem? De onde você vem? Qual país você vem? E a que tribo você pertence? São essas 3 perguntas que fazem para Jonas. E essas 3 perguntas resumem o senso de significado da modernidade. Aliás, toda a história humana se rodeia, se baseia nessa tríplice questão. Qual é seu propósito? Qual é a sua origem? E qual é a sua tribo? A sociedade está disposta a fabricar uma resposta para você sobre essas 3 perguntas. O que você quer ser? De onde você quer vir? Qual tribo você deseja pertencer? Aliás, esse é um dos assuntos que a sociedade mais gosta de responder. A sociedade fabrica sentido para a vida alheia. A sociedade fabrica uma origem para a vida alheia. A sociedade fabrica uma tribo para as vidas alheias. Há uma tendência moderna, influenciada pelo iluminismo e pelo existencialismo, principalmente francês, de que somos responsáveis, preste atenção nisso, há uma tendência da nossa sociedade moderna, baseada no humanismo e principalmente no existencialismo francês, de que nós somos responsáveis por definir a nossa identidade, o nosso propósito, a nossa origem e qual tribo pertencemos. O existencialismo deixa inferido que você é incumbido de escolher quem você é. Você pode escolher quem você é. Você escolhe qual identidade tem. Eles dizem, nós somos responsáveis por viver uma vida de propósito, por definir a nossa identidade, por interpretar eventos significativos em nossas vidas, por escolher os valores e eleger o lugar pelo qual pertencemos. E esse é um peso muito difícil de carregar. Escolher uma identidade para pertencer. Quem você é? Não importa quem você responda ou o que você responda. O que importa é a sociedade estar proativa em te dar uma resposta. E ela tem um leque de opções para dizer quem você é, para dizer qual é a sua identidade. E isso é um peso difícil de carregar. Por quê, Tiago? Porque quando você é responsável por definir o seu futuro, sua origem, sua tribo, sua identidade, cria-se um fardo insuportável. E esse é um dos motivos pelos quais somos acometidos em crises de ansiedade e de identidade na modernidade. Num mundo de N possibilidades de escolha. Escolha quem você quer ser. Qual identidade você quer ter? Qual tribo você deseja pertencer? Num mundo de de 1000 possibilidades de escolha, nós nos sentimos incompetentes, frustrados, porque não conseguimos escolher apenas uma. Ou ora escolhemos uma, ora escolhemos outra. Resultado, uma sociedade altamente depressiva e ansiosa pelo poder da escolha. Não estou dizendo que ansiedade e depressão é só por isso.
Eu estou dizendo que, pelo leque de possibilidades, nós estamos ansiosos. O seu avô, ele não precisou lutar contra a ansiedade. Porque pense comigo, num mundo onde não havia tantas oportunidades ou tantas escolhas, tantos lugares para se ir, tantas faculdades para se fazer, não se fica ansioso também. Eu disse há um tempo atrás, né? Provavelmente o seu avô conseguia ficar tranquilamente sentado numa cadeira, olhando para o nada, de 8 da manhã às 5 da tarde, com um matinho na boca, ouvindo os pássaros cantarem, e tudo bem. Nada de ansiedade. Agora, você não consegue lidar com o som ensurdecedor do silêncio. Você não consegue nem malhar mais com silêncio. Você precisa colocar um fone de ouvido para ouvir um podcast, porque nós estamos sendo viciados a produzir o tempo inteiro. Nossa mente não fica mais ociosa. Todo tempo é tempo produtivo. Esse é o fardo de pertencer a si mesmo. Esse é o fardo de definir o seu próprio futuro de acordo com a sua competência, com as suas habilidades, com as suas escolhas. No mundo de 1000 escolhas, você precisa logo escolher. Vamos lá, se decide, diz aí, quem vocês são? E aí, depois que vocês escolhem uma identidade, vem um segundo fardo. O fardo de ser reconhecido pela identidade que você escolheu. Porque não basta você escolher uma identidade para viver. Você também precisa ser reconhecido pela sociedade, pela identidade que você escolheu. Se você não me vê como eu me vejo, eu entro em depressão. Eu me defino como um homem binário, mas a sociedade não deseja reconhecer essa definição. Então eu entro num processo de depressão e de ansiedade, porque escolher uma identidade também demanda receber a afirmação daquilo que você escolheu ser. Por que você posta o que você posta? Esses dias eu entrei nessa questão. Eu entrei numa de ficar postando os livros que eu leio. Aí veio uma perguntinha, não posso dizer que é do Senhor. Não sei, talvez do meu imaginário. Por que você está postando a sua lista de leitura? Você quer provar o que para quem? E aí eu comecei a questionar todas as vezes que eu faço um novo post no meu Instagram. Por que eu estou postando isso? Eu estou querendo me afirmar sobre uma coisa? Eu estou querendo receber a afirmação de alguém? A nossa geração tem a necessidade de ser reconhecida pela identidade que escolheu viver. Se você não me chama como eu gosto de ser chamado, você é um preconceituoso. Só que toda tentativa demasiada de afirmar quem nós somos é uma demonstração de crise de identidade. Sabe por que a religião, cristã principalmente, por vezes, é afrontada, violentada, acusada? Porque a sociedade, a tradição cristã, ela anula a identidade que você escolheu viver. Então, um exemplo. Quero ser um hétero tóxico. Quando eu me deparo com o cristianismo propõe a morte da identidade que eu escolhi viver. Ele diz, você não pode ser um hétero tóxico, porque isso é contra as Escrituras. Quando eu escolho ser definido pela minha sexualidade, sou um homossexual, sou um binário, sou um heterossexual, o cristianismo logo te confronta, porque não existem falsas identidades perante o cristianismo. Todas as identidades que foram formuladas caem por terra, porque o cristianismo, a fé cristã, ela define quem você é, queira você ou não. Ou você faz parte do clube, ou você pode procurar quem você quer ser. Concordam, gente? No cristianismo, você não é definido pela sua identidade. Quero ser reconhecido como um homossexual. O cristianismo te confronta, porque ele diz, você não pode pegar emprestado qualquer identidade que não seja a identidade de Cristo.
Então o cristianismo, ele anula quem você é. O cristianismo, gente, eu falei isso lá em Jardim Gramacho quando eu preguei, não existe nada autêntico no cristianismo. O cristianismo não propõe autenticidade, eu quero ser um homem autêntico. Então vai para outra religião, porque o cristianismo diz que a sua meta é se tornar semelhante a um homem, chamado Jesus. Quero ser autêntico. Não existe autenticidade. A nossa saga como cristãos é imitar um homem. Jesus. Só que assim, a gente não entende que não existe melhor escolha identitária do que ser como Cristo. E a gente acha um fardo terrível ser como Cristo. Porque ser como Cristo é abandonar a minha heterossexualidade. Tiago, mas heterossexualidade não é o padrão bíblico? Não, o padrão bíblico de sexualidade é o relacionamento complementar entre um homem e uma mulher. A heterossexualidade é aquele que é definido pelo sexo oposto, pelo desejo do sexo oposto. Eu não sou heterossexual, eu não posso me definir pelo meu desejo sexual no sexo oposto. Então essa identidade já era. Eu também não posso me definir como um homoafetivo, um homossexual, porque eu não sou definido pelo desejo sexual que permeia a minha mente ou o meu coração. Eu sou definido pelo que Cristo diz que eu sou. Então o desafio é grande. Porque você caminhar no cristianismo é abandonar quem você decidiu ser. E é difícil, né, gente? Porque crises de ansiedade. Pense no seu avô de novo. Seu avô tinha provavelmente 4 possibilidades ou 5 possibilidades de profissão. Mulher. Quantas mulheres será que teu avô Quantas mulheres tinha na cidade do teu avô para ele escolher, para ele esperar em Deus até tomar uma decisão de quem ele ia flertar? Poucas, né? Quando você está diante de 2 opções, não existe nenhum peso escolher entre uma das duas, certo? 50% a 50%. Existem apenas 2 opções, eu vou escolher uma e tudo bem, segue o barco. Mas quando você está diante de 1000 possibilidades, escolher uma é um grande fardo, porque você nunca se sentirá completamente realizado por essa escolha. E aí fica na sua cabeça, poderia ter escolhido medicina, mas eu escolhi a advocacia. Poderia ter escolhido virar pastor, mas hoje eu virei missionário. Sabe por que você fica ansioso assim? Porque o mundo está sendo projetado para você adoecer assim. Manter a ideia de pertencimento requer um poder e um esforço muito grande. Eu costumo dizer que a ideia de autopertencimento se equivale ao mito de Sísifo. Já ouviram falar do mito de Sísifo? Já ou não? Sísifo foi um personagem, um rei astuto da cidade de Corinto, cidade grega, que por causa do seu egoísmo e da sua ganância foi amaldiçoado pelos deuses gregos. Que maldição ele recebeu? Ele precisava empurrar uma pedra montanha acima. Só que enquanto ele empurrava a pedra montanha acima, quando ele estava prestes a chegar no topo, a montanha rolava de volta. E aí Sísifo descia e empurrava empurrava a pedra. Quando estava prestes a chegar no topo, a pedra rolava, e assim era a vida de Sísifo. A vida de Sísifo se resume em empurrar a pedra do autopertencimento. E quando ele está prestes a se realizar, ele descobre que não é o melhor, e a pedra rola de volta. Assim é a maior parte das nossas vidas. A gente vive a vida toda empurrando a pedra do autopertencimento, da autorrealização, da autossatisfação, da felicidade, do significado da vida, e a gente nunca encontra. Nenhuma profissão é capaz de te realizar completamente. Vocês estão comigo? Toda tentativa de autopertencimento ou autodefinição
gera no máximo realização, burnout. Acúmulo, cansaço, acúmulo de trabalho, esforço exagerado. VJJ, Primo Rico, esses caras assim é legal 1 semana, 2. Acordar 5 horas, 4 horas. Óbvio que isso alguns conseguem manter. Mas vocês vão descobrir que toda tentativa, tanto do coach quanto de qualquer outra via, é um mito de Sísifo. A vida bem-sucedida. A vida está diante de 2 classes de pessoas: os resignadores e os afirmadores. Os afirmadores são aqueles coaches que dizem é possível andar em alta performance. Ok, uau, você está em alta performance. Glória a Deus. Acordando 5 horas, planejando o seu dia, malhando e fazendo tudo que esses caras falam, né, que você tem que fazer. Essa classe são dos afirmadores, ou seja, eles afirmam que é possível ter alta performance. Só que existe outra classe, são os resignadores. São aqueles que tentaram a alta performance, mas se deram mal na vida, descobriram que não eram tão inteligentes, que não eram tão aplicados. E aí eles não dizem que o autopertencimento deles não é suficiente, ou seja, eles continuam venerando a vida de alta performance, só que eles reconhecem que eles são impotentes para vivê-la. Os 2 estão pecando, porque estão tentando encontrar significado em alguém que não é Cristo. Você gasta todas as suas fichas para o autopertencimento, e aí dá errado. E aí o que sobra? Suicídio. Melhor se matar. Eu tentei ser médico, eu tentei a prova da OAB, eu tentei. Eu sou um desgraçado porque eu sou burro. O que sobra para mim? Resignar. Eu não consigo viver em alta performance. Eu sou um bosta de Jesus. Eu não considero esse palavrão, tá, gente? Eu falo esse tempo inteiro em oração para Deus, inclusive. Então eu me mato. Então eu prefiro tirar a vida. E olha só, gente. As nossas crianças estão sendo cobradas demasiadamente a serem afirmadoras. Tem uma escola, algumas escolas dos Estados Unidos estão fazendo, sabe o quê? Igual o McDonald's faz com o funcionário do mês. Eles estão expondo em murais no corredor, do lado de fora da sala, né, no corredor, os alunos mais bem conceituados, mais bem notificados, que foram melhores nas provas, nas notas. E aí o que você acha que isso gera? Isso gera 2 coisas. Para quem é afirmador, ou seja, para quem consegue viver em alta performance, isso é massagem para o... Mas e para aquele que nunca consegue tirar nota azul? Para ele é o quê? E aí, não é de assustar que crianças já estejam com burnout. Você tem noção do que é uma criança entrar em colapso porque foi cobrado dela uma perspectiva de performance? Você tem noção do que é isso? Você tem noção do que é uma criança tomar antidepressivo porque as metas são altíssimas das suas escolas? Porque as suas escolas não tratam o indivíduo? Elas não conseguem entender, elas só veem o coletivo, né? Aconteceu alguma coisa aí, gente? Tudo bem? Caminhão. Michael Sandel e Malcolm Harris observam que alunos do ensino básico e da universidade estão sofrendo pressões maiores para competir e alcançar resultados, e por isso estão sofrendo burnout. Porque é isso que a gente ensina aos nossos filhos. O que nós ensinamos, gente? Nós ensinamos aos nossos filhos que devemos viver o mérito, ou que devemos viver a filosofia da meritocracia, na qual vencedores são responsáveis pelo sucesso e perdedores responsáveis pelo fracasso. E a vida se torna um jogo até para as nossas crianças. Elas já estão sendo pressionadas nesse sentido. Quando você enche a rotina do seu filho de atividades esportivas, escolares, para não mantê-lo
ocioso, uma coisa é ele ter prazer nisso. Vamos supor, gosta de jogar bola e natação, ok, bota lá terça futebol, quinta futebol, segunda natação, ok, ele gosta, ele tem prazer, mas o problema é que a maior parte dos pais estão fazendo isso por causa da prospecção, da perspectiva que criaram dos seus filhos, e aí já lançam um fardo pesadíssimo para eles carregarem. Ninguém consegue jogar o jogo toda hora, gente. Até os afirmadores que declaram que a auto-performance é o lugar que devemos nos manter, uma hora se tornam resignadores. Porque perceba, os afirmadores que vivem alta performance não são performáticos em todas as áreas da sua vida. É impossível. É impossível. Ninguém consegue jogar o jogo toda hora, velho. Quem você é? Agora nos diga, quem é o culpado por este mal que nos aconteceu? E aí fazem a pergunta para Jonas. Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Ou qual é a sua terra? É a mesma pergunta. E que povo você pertence? Basicamente, estão fazendo 3 perguntas para Jonas. Qual é o seu propósito? Qual é a sua origem? E qual é a sua tribo? Que tribo você quer ser? Eu quero ser da tribo dos pró-aborto. Eu quero ser da tribo dos LGBTQIA+. E aí eles começam a definir quem você é. Quero ser evangélico. É tão maldito quanto ser LGBTQIA+. Entrar no sistema evangélico é maldição. É ser definido pela igreja evangélica, por exemplo. É ser definido pela sua sexualidade, por exemplo. É ser definido pela sua heterossexualidade, por exemplo. Quem você é, Jonas? De onde você vem? Qual é a sua terra e qual é a sua tribo? Você consegue me responder isso? Por que a pergunta era importante para os marinheiros? Ao ser questionado sobre o seu propósito e o seu lugar, Jonas responde, sabe o quê? O que está no texto aí? Lê para mim. Perguntam para Jonas quem é o culpado, né? Qual foi o mal que Jonas cometeu. Perguntam então qual é a sua ocupação, de onde ele vem e de que povo ele pertence. O que Jonas respondeu? O que está na sua Bíblia? O que mais que está? Sou hebreu. Ele respondeu a pergunta? Ele respondeu, só sou hebreu. Perguntaram para ele, qual é seu propósito? Qual é a sua origem? Qual a sua tribo? Ele diz, sou hebreu e temo o Senhor Deus que fez os céus e a terra. E essa pergunta foi relevante, essa resposta, melhor dizendo, foi relevante para os marinheiros. Eles entenderam o que Jonas quis dizer. Sabe por quê? Porque parte da identidade de alguém no Oriente Antigo, preste atenção nisso, parte da identidade de alguém no mundo antigo era relacionado com o que aquela pessoa adorava. Jonas não responde de que tribo ele vem. Na verdade, ele diz que é hebreu, né? Mas perguntam qual é a vocação, perguntam qual é a tribo, qual é a origem. Ele diz, sou hebreu e temo o Senhor. E eles entendem, sabe por quê? Você é definido pelo que você adora. Jonas respondendo assim, vim da Suméria, um exemplo. Ah, tá, Jonas, então você adora o Enki, sumeriano. Jonas respondeu assim, não, eu vim do Egito. Ah, tá, Jonas, então você adora Ra. Jonas respondendo assim, não, vim da Babilônia. Ah, tá, Jonas, então você pecou contra Marduk. Ou seja, a resposta de Jonas foi suficiente, porque respondendo quem Jonas adora, logo se obtém a identidade de Jonas. Você é, então, o que você adora. Então eu sou evangélico? Depende. Identidade tem a ver com o que você adora. Lá em Êxodo também, lá no Antigo Testamento, me fugiu agora a referência, Levítico, quando Arão é questionado pelo povo e produz o bezerro. Enfim, eu não vou lembrar, se vocês quiserem pesquisar aí, só para eu poder falar direitinho aqui. Mas contextualizando rapidamente, o povo estava cansado na caminhada, na peregrinação, por causa de desobediência,
enfim, acontecendo uma série de coisas lá. E aí Moisés está no monte orando em relacionamento com Deus e tal, e o povo começa a cobrar Arão. Eles começam a dizer assim: Arão, maldição caiu sobre nós, Deus esqueceu a gente, faz alguma coisa aí. Dá um Deus pra gente, Arão. E aí o que Arão dá? Pediram um bezerro para Arão? Gente, conecta aqui comigo rapidinho. Quando questionam Arão sobre nos dê um Deus para adorar, pediram um bezerro? Pediram um? Arão podia ter dado quem? Yahvé. Pediram um Deus, é o Deus que eu tenho. Vocês querem um Deus? Então parece que vocês não conhecem o Deus que vocês estão adorando, né? Vou apresentar a vocês o Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, papapá, tal. Né? Pediram um Deus para Arão. E aí Arão deu o quê? Um bezerro. Nunca pediram um bezerro para Arão. Arão só deu o que tinha no seu coração. Arão só deu o que ele adorava, e ele adorava um bezerro. Ele só externou isso. Precisamos identificar com as pressões do dia a dia o que essa pressão vai tirar do nosso coração. Se ela vai tirar Yahvé, Cristo, ou se ela vai tirar um bezerro. Porque na confissão Arão dizia que era pertencente ao Senhor, Criador dos céus e da terra. Certo? Na confissão era isso. Mas no coração saiu o quê? Uma pegadinha do malandro. Arão dizia que adorava o Deus de Israel, mas quando pediram para ele produzir um Deus, ele produz um bezerro. Então o bezerro sempre esteve no coração de Arão, só se tornou externo diante da pressão. Diante da pressão, o que sai do teu coração? Porque do teu lábio, eu já sei o que sai. Do teu lábio sai Jesus, ok, você está numa igreja. Mas na vida prática mesmo, o que sai? Você é o que você adora. E você tira do seu coração o centro dessa adoração. O James K.A., não sei se é K.A. que se fala, mas ele escreve um livro chamado Você é o que você ama. E eu já mencionei isso numa pregação um tempo atrás. Tem um momento no livro, já estou acabando, tá, gente? Tem um momento no livro que ele diz assim: se houvesse uma cabine realizadora de desejos, você não tivesse o direito de escolher o que o seu desejo mais obscuro pede. Você entrasse nessa cabine, a cabine tivesse o poder de sondar o seu coração, de descobrir o desejo dele e tornar real. Quando você sai da cabine, o que você encontra? Isso é uma pergunta desafiadora. Porque da boca para fora dizemos, desejamos Deus. Da boca para fora dizemos, desejamos Jesus. Mas se houvesse uma cabine mágica que sondasse a profundeza do seu coração e tirasse de lá o que você adora, o que será que você encontraria ao sair da cabine? Pornografia. Identidades. Eu sou hebreu e temo o Senhor, disse Jonas. Jonas adorava o Senhor? Gente, por que Deus exige ser adorado? Porque Ele é digno, o que mais? Tem muitas respostas que são certas, né? Mas um dos motivos pelo qual Deus exige ser adorado é que Deus sabe que você se torna o que você adora. Você se torna o que você adora. Por isso, não existe nenhum outro método de deixar qualquer tipo de identidade, pecado, costume, que desaprova, que reprova a sua intenção, que desagrada a Deus. Não há nenhuma outra forma senão a partir de um antídoto. Então, se tu perdeu tudo que eu falei, grava isso aqui agora, redobra a tua atenção. Eu falo isso demais para os irmãos que são viciados em pornô, mas eu poderia falar isso para qualquer vício, para qualquer pecado, para qualquer cobiça, para qualquer prática que Deus não se agrada.
Só existe uma forma de você... Cigarro, maconha... O que você ama? Ah, eu amo fumar. Ok. O que você gosta? Eu amo ver pornô. Eu amo a imoralidade sexual. Eu amo ser ganancioso. Eu amo a auto-performance. Eu amo a igreja evangélica. Só há uma forma de destronar esses amores. E a proposta de Jesus não é que você odeie essas coisas, porque ele sabe que é impossível. Vamos supor, as igrejas charlatãs que fazem isso. O cara tem vício de cerveja. Aí o camarada vai lá no púlpito, o pastor fala assim, você tem vício de cerveja? Quer largar a cerveja? Quero. Então, peraí, em nome de Jesus, Senhor, eu oro essa cerveja, eu oro a mente desse irmão, ele vai se libertar disso. Aí ele bota a Heineken assim no nariz do irmão, aí ele faz assim, ó. Aí começa a querer dar ânsia de vômito. Como se Deus tivesse colocado nojo do que ele amava. Ele ama a cerveja. Ele tem uma relação de amor com a cerveja. Então, uma oração resolveu o problema? Agora, esse homem odeia uma Heineken. Jesus sabe que não é essa a proposta. Isso nem é possível. Você não passa a odiar o que você ama de um dia para a noite. Então, se você ama hoje a pornografia, se você ama hoje o adultério, a imoralidade, a vida de baladinha, a vida de promiscuidade, ficando cada hora com um cara diferente ou com uma mulher diferente, deixa eu te frustrar e te deixar tranquilo. Te frustrando dizendo, Deus não vai tirar o amor por essas coisas. Esse amor vai continuar em você. Só que existe uma maneira de destronar esses falsos amores, amando a Deus acima de todas as coisas. O problema é que a gente quer transformar o homossexual em heterossexual. O nosso discipulado é heterossexual, é a heterossexualização. Então o cara é homossexual, a gente começa a propor para ele como ser hétero. E a heterossexualidade é tão caída quanto a homossexualidade. Qual é o foco do nosso discipulado? Amar a Deus acima de todas as coisas. Você vai continuar amando a sua sexualidade, você vai continuar amando a homoafetividade, você vai continuar amando a pornografia, porque é bom pra gente. A gente ama, a nossa carne clama por essas coisas, a nossa carne ama o pecado. A questão é que quando você começa a amar a Deus sobre todas as coisas, esse verdadeiro amor começa a destronar os falsos amores. Eles vão continuar lá, as vontades vão continuar, o desejo vai continuar. Só que agora eu estou entorpecido por um verdadeiro amor. E esse amor fez com que os falsos amores caíssem por terra. Então a questão não é deixar de amar o que você está fazendo. Você gosta de balada? Você não vai deixar de amar. Gosta de cerveja? Não vai deixar de amar. A questão é amar a Deus acima dessas coisas. Eu sou hebreu e temo ao Senhor, que fez os céus e a terra. Esse é o evangelismo mais porco da história. O evangelismo de Jonas é o mais porco da história. Porque quando ele diz que é hebreu e teme ao Senhor, você acha que ele está evangelizando os pagãos? Vocês estão comigo, gente? Estão com sono? Está de boa, pastor? Como é que você está? Tudo bem? Está frio? Olha só, gente, o enredo para a gente finalizar. Eles descobrem que a tempestade provém do Deus de Jonas. Jonas proclama que o seu Deus é o Criador dos céus e da terra. Mas a questão é, se o Deus de Jonas é o Deus que está promovendo a tempestade, se Jonas confessa esse Deus, por que ele está o afrontando? Não faz sentido. É o evangelismo mais contraditório da história. Jonas é forçado a falar o Deus que tem. Jonas é o exemplo de uma contradição de fé. Ele tem a fé certa, ele tem a confissão certa, ele tem o Deus certo, mas a sua vida não é certa. Ele tem uma boa doutrina, mas não tem amor. Ele tem temor, mas não tem relevância, não tem referência, não tem... Seus interesses estão acima da vontade de Deus. A sua fé é antropocêntrica, focada no homem e não em Deus. Nós somos Jonas, gente.
Porque a gente é incoerente assim. Quando perguntam o Deus que a gente serve, a gente responde, Jesus. Mas aí você vê lá no classificado, no jornal, que existe até garota de programa evangélica. Você deseja uma garota de programa? Sou evangélica, loura, de tal estatura, tal, papapá. Evangélico. Aí você vai ver que existem pessoas que confessam o Deus certo, mas não têm a vida certa. Existe Miss Bumbum evangélica. Aí a evangélica posta foto assim, peladona, só de biquinizão, barriga de fora, bumbum de fora, toda exposta. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Óbvio que está faltando roupa, irmã. Está faltando uma roupa para cobrir teu corpo. É isso que está faltando. O Senhor não é teu pastor não, senão... Aí nós tememos a Deus, mas também queremos manter o nosso contatinho. Nós tememos a Deus, mas também queremos temer o nosso baseadinho. Nós tememos a Deus, mas também não queremos perder o nosso barzinho. Frequenta culto, tem o Deus certo, mas adora a si mesmo. Sou hebreu. Jonas coloca na frente da sua confissão a sua nacionalidade. Jonas responde que é do Deus vivo e verdadeiro depois de responder a sua nacionalidade. Sabe qual era o ídolo de Jonas? A nação de Israel. Ele adorava a nação de Israel acima do próprio Deus. Não é à toa que desobedece a Deus em função da sua nação. Eu não estou nem um pouco preocupado com a hora. Eu não estou nem um pouco preocupado com a ceia, nem com a chuva. A minha preocupação maior nesse culto é como está o seu coração. E eu não posso sair daqui sem falar algumas coisas para você. Eu não tenho medo de afastar pessoas com a mensagem que eu prego. Não pedirei perdão de afrontar você e de te ofender. Jesus não tem problema de ofender pessoas. Certa feita, um jovem rico se aproxima e diz: como eu faço para ser um seguidor? É só você obedecer os mandamentos. Obedece. Ele diz: eu já faço isso desde a minha mocidade. Aí Jesus toca na idolatria do cara. Então pega todos os seus bens e dá aos pobres. Jesus queria que ele desse os bens dele. Jesus queria tocar num lugar chamado coração. Os bens dele estavam no coração daquele jovem rico. Então o que Deus quer com você essa noite? Ele quer te ofender. Deus não tem problema em ofender o nosso pecado. Ah, Tiago, mas eu gosto de cultos mais suaves. Queria chamar o Ministério de Louvor, por gentileza. Gente como Jonas gosta de culto que valoriza o seu ídolo. Então eu não estou aqui para dizer que você vai ter mais dinheiro, porque talvez o teu ídolo seja o dinheiro. E eu não estou nem um pouco preocupado em te ofender. Eu não vou pedir desculpa de falar o que eu estou falando, porque eu sou obediente ao que Deus propõe. Eu sou obediente à Escritura. Jesus não tem problema em ofender ninguém. Acho que não é isso não. Mas Jesus faz uma ofensa com um propósito. Quando Jesus diz: dá toda a tua riqueza para os pobres, Jesus está com a esperança de obter o coração daquele jovem. Mas aquele jovem simplesmente se afastou e foi para outros caminhos. Talvez vocês ouçam essa mensagem, sentiram que o ídolo de vocês foi tocado e vão para outros lugares. E glória a Deus, vai com Deus. Que Deus abençoe a sua jornada de autopertencimento. Que Deus abençoe a sua jornada de idolatrar a si mesmo. Vai com Deus. A proposta do Evangelho é radical e é ofensiva. Você precisa deixar os falsos amores serem destronados. O falso amor de Jonas era Israel. E pensa comigo, gente, para Deus acabar com o falso amor de Jonas, ele precisava acabar com Israel? Sim ou não? Não! Olha o nosso foco do discipulado.
Eu quero deixar o pornô. Então, Senhor, quebra os meus computadores, quebra os meus celulares, quebra até... Eu já vi gente orando para que o órgão genital nem funcionasse. O problema está ali? O problema está em Israel? O problema de Jonas é Israel? Gente, vocês estão comigo? Então vamos lá, o problema de Jonas é Israel. Se Deus acaba com Israel, Ele acaba com o seu povo, certo? Deus não vai acabar com a pornografia. Deus não vai acabar com o baseado. Deus não vai acabar com a mentira. Deus não vai... Um dia vai, né? No reino vindouro, mas não agora. Deus quer tirar o seu coração do lugar onde ele está. Gente, para Jonas, se Jonas fosse Deus por um dia, igual aquele filme do Jim Carrey, é Jim Carrey? Se Jonas fosse Deus por um dia, ele teria destruído os seus inimigos. Se vocês fossem deuses das suas vidas pessoais, vocês já teriam destruído pessoas que Deus está prestes a salvar. Se coloque de pé, por favor. Nós teremos agora a ceia do Senhor e eu queria que os irmãos já pudessem vir entrando com os alimentos. Eu quero que a gente participe da ceia de um jeito um pouco diferente. A gente vai cantar sobre falsos amores agora? Vai ser essa? Não, qual que vocês estão preparando? Você está disposto a ser ofendido pelo Evangelho? Ah, Tiago, mas eu queria um culto que dissesse que eu vou ser rico. Eu queria um culto que dissesse com quem eu vou namorar. Geralmente quem vai no culto para ouvir a voz de Deus não tem relacionamento com Deus. Porque você não vai para o culto para ouvir Deus. Você ouve Deus no seu dia a dia. Geralmente o irmão que procura uma profetisa para falar a respeito de alguma coisa sombria da sua vida é o irmão que não consulta Deus no dia a dia. É assim, cara. Não há lugar mais especial para destronar os falsos amores do que a mesa do Senhor. Pode parecer que não é compatível com o que a gente vai fazer, mas eu quero que você identifique o seu ídolo agora. Geralmente a gente identifica o ídolo concluindo a seguinte frase: eu não consigo viver sem. Concluindo essa frase, você descobre quem é o seu ídolo. Então, eu não consigo viver sem meus filhos, ídolo. Eu não consigo viver sem meus pais, idolatria. Eu não consigo viver sem meu namorado, idolatria idiota. Porque tem idolatria que é racional, né? Tem idolatria que é legal até, tipo, filho, é lógico que você... Mas namorado... Eu não consigo viver sem igreja. Eu não consigo viver sem dinheiro. Eu não consigo viver sem pornô. Eu não consigo viver sem mentira. Eu não consigo viver sem alta performance. Qual é o seu ídolo? Com o que você conclui a frase agora? Então eu quero que você entregue ao Senhor os seus falsos amores enquanto o louvor vai cantando. Os irmãos da ceia podem já distribuir o cálice e os pães, por gentileza. E eu queria que você ceasse adorando o Senhor hoje de um jeito diferente.